Será que existe maldição hereditária? Este é um tema muito importante que nós vamos discutir hoje. Este vídeo está dentro da série O Coração do Cristianismo, onde tratamos de temas fundamentais para quem quer viver a fé cristã. Então, vamos discutir se maldição hereditária é um conceito apoiado pela Bíblia. Vamos analisar se essa ideia encontra respaldo nos ensinamentos que a palavra de Deus nos dá. O conceito de maldição hereditária é o seguinte: determinadas pessoas estão sujeitas a coisas ruins simplesmente porque nasceram em certas famílias. Então, há famílias, segundo essa ideia, sobre as quais pesa uma maldição que faz com que as sucessivas gerações de pessoas daquela família passem por problemas semelhantes. E essa maldição seria causada por pecados de antepassados dessa família que acabaram contaminando e transbordando para as gerações seguintes. Então, sucessivas gerações passariam por problemas semelhantes, como câncer, alcoolismo, adultério, acidentes. E a razão para isso é simplesmente pertencer àquela família amaldiçoada. Nada mais. Não é preciso que a pessoa da geração atual tenha cometido determinado pecado. O fato dela pertencer àquela família já expõe à maldição. E esse processo amaldiçoado seria causado por demônios que ficariam como agarrados àquela determinada família e provocando o mesmo tipo de problema em sucessivas gerações. Esse é o conceito de maldição hereditária que, se for verdade, seria uma coisa muito séria, muito problemática, porque as pessoas seriam sujeitas a problemas que não teriam nada que ver com aquilo que elas fizeram, e sim com o que os seus antepassados teriam feito. Esse conceito de maldição hereditária, ele é relativamente novo na história da Igreja cristã. Ele nasceu no final dos anos 70 do século passado, portanto, tem cerca de 45 anos por aí. Ele não foi conhecido e desenvolvido ao longo de quase 2000 anos de história do cristianismo. Ele é uma coisa recente. Mas não é pelo fato dele ser recente que ele é errado. Um problema que esse conceito trouxe foi o surgimento de inúmeras práticas para combater a tal maldição hereditária. Então, está cheio de cursos, seminários, formação de líderes para lidar e quebrar esse tipo de maldição. Isso virou uma verdadeira indústria. Todo um campo, especialmente no meio evangélico, hoje voltado a esse tipo de coisa. É só consultar aí nas listas de livros publicados, de cursos, etc., que você vai encontrar isso com enorme facilidade. Então, existe também todo um interesse comercial por trás da divulgação, da aceitação desse tipo de ideia, porque muita gente ganha dinheiro com isso. Mas o importante aqui é o seguinte: será que a Bíblia dá suporte a isso? Será que a Bíblia nos permite concluir que existe maldição hereditária? E se a Bíblia der esse suporte, claramente nós deveremos nos preocupar com esse tipo de problema. É uma coisa muito séria, se
for verdadeira. Então, vamos analisar se há suporte para a ideia de maldição hereditária. O texto básico para quem acredita em maldição hereditária é Êxodo, capítulo 20, versículo 5. O livro de Êxodo foi escrito por Moisés. Vamos ver o que ele diz. Porque eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso aí é Moisés escrevendo uma declaração do próprio Deus. Eu, Deus, sou Deus zeloso, e eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Outro texto que é usado deve-se a Paulo, está lá na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, que diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, ele está se referindo a Adão. Adão pecou, é a história do pecado inicial, o pecado original. Adão pecou junto com Eva, e como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a ideia aí seria que houve uma maldição que vem de Adão e nos contaminou, e se houve essa maldição que vem lá de trás, de Adão, e nos contaminou, outras maldições do mesmo tipo poderiam existir. Então, esses dois conceitos, o que está lá em Êxodo 20, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e a ideia de que a maldição de Adão veio para nós, esses dois versículos dariam suporte à ideia da maldição hereditária. Então, quando a maldição hereditária for diagnosticada, seria necessário quebrar o ciclo negativo dessa maldição. Por exemplo, expulsar demônios que estão agarrados à família, descartar bens contaminados. Conheço casos de pessoas que destruíram obras de arte caríssimas por causa disso. Pedir perdão em nome de antepassados e assim por diante. Essas são aquelas práticas que eu comentei, que há seminários, há livros, tudo isso defendendo essa ideia. Mas não há embasamento bíblico para essas conclusões. Você poderia me perguntar, mas e esses dois versículos não dão suporte a isso? Não, não dão. Essa ideia parte de interpretações erradas desses versículos. E há outros versículos que claramente demonstram que a ideia da maldição hereditária não existe, é errado, não tem suporte bíblico. Então, vamos lá. Êxodo 25, quando Moisés fala que Deus declarou que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, ele está se referindo às consequências do pecado que são sentidas pelas gerações posteriores. Não é maldição, mas é a consequência do pecado. Vou me explicar melhor. Você imagina um pai alcoólatra. Esse pai alcoólatra, por conta do pecado, do vício que ele carrega, ele trata mal os filhos, ele abusa dos filhos, e com isso ele gera cicatrizes emocionais nos seus filhos. E os seus filhos carregam essas cicatrizes e muitas vezes não conseguem superar os problemas e vão reproduzir para os seus próprios filhos determinadas coisas que eles sofreram. Por terem sido abusados, às vezes eles abusam dos seus filhos. Por terem tido uma infância terrível, às vezes eles vitimizam os seus próprios filhos. Então, o pecado se propaga, mas não é uma maldição, é uma consequência daquilo que veio antes. Como é normal, aquilo que a gente faz gera consequência. Se uma pessoa mata uma outra,
mesmo que ela se arrependa depois do assassinato que cometeu, ainda assim a pessoa que ela matou continua morta. A consequência é carregada para diante. Não há como apagar isto. É a mesma coisa aqui. Então, quando Deus está falando que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, ele está querendo dizer que as consequências do pecado de uma geração transbordam para gerações seguintes. Não é maldição, e sim consequências, propagação dessas consequências de uma geração para outra. Se vocês forem olhar o texto lá de Êxodo 20, Deus também fala que ele abençoa as gerações até 1000 gerações, quando as pessoas fazem aquilo que é certo. Ou seja, há também transbordamento de consequências boas, e o transbordamento das consequências boas é muito maior do que o transbordamento das consequências más. Portanto, o Êxodo 25 não fala de maldição hereditária, ele fala de outra coisa. Há um texto de Ezequiel 18:20 que a gente pode usar para mostrar que a maldição hereditária não existe. Olha só o que diz lá: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. O que está dizendo aqui é que cada um é responsável pelos seus pecados. Cada um gera consequências para a sua própria vida dos pecados que comete. Agora, infelizmente, há um transbordamento dessas consequências de uma geração para outra, conforme eu já comentei, mas não tem a ver com maldição, e sim com um processo de causa e efeito. Mas cada um é responsável pela iniquidade que causa, como cada um recebe reconhecimento pelaquilo que faz certo. Mas, se alguém tem uma vida correta e é abençoado por Deus, é salvo pela fé que tem em Jesus Cristo, isso não acarreta que seu filho e seu neto vão ser salvos, vão ser abençoados por Deus. Não. Cada um vai receber de acordo com aquilo que tiver feito. Uma outra passagem, Ezequiel 18, 2 e 3, diz o seguinte: que pensais vós, os que usai esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Nunca mais direis isto em Israel. Então, o que ele está dizendo aqui? Que há um ditado popular que diz: os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotam. Quer dizer, os pais fazem uma coisa e os filhos são culpados também, junto com os pais, pelos que os pais fizeram. Ezequiel está dizendo aqui: nunca mais usem esse ditado na terra de Israel. Isso não é certo. Ele diz em 18, 20, pouco depois dessa segunda passagem, que a iniquidade de cada um cai sobre cada um. Finalmente, a terceira razão é que Cristo já levou sobre si as nossas maldições. Se houvesse maldições hereditárias, o trabalho de Cristo na cruz não teria sido completado. Veja lá o que diz Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito. Veja também Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente esse ele aí é Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ora, se um filho verdadeiro de Deus, um seguidor de Jesus Cristo sincero, não tiver sido resgatado de qualquer maldição, então Cristo não fez o trabalho que deveria ter feito, porque isso é o que está escrito em Isaías 53, 4 e 5. Então, o cristão verdadeiro não está debaixo de qualquer maldição, porque ele já foi resgatado por Jesus Cristo. Agora, quais são as consequências dessa doutrina errada de maldição hereditária? A primeira é o excesso de diagnóstico de maldições. Toda hora tem gente diagnosticando maldições na vida das pessoas. É uma verdadeira indústria de maldições. E são tantas as ocorrências de maldições identificadas que as pessoas acabam amedrontadas, fragilizadas. Isso é muito ruim. Quando o cristão verdadeiro, o cristão sincero, como eu disse, deveria ter segurança de que ele está livre de qualquer maldição, porque Jesus Cristo levou sobre ele as nossas dores, as nossas maldições. Então, o trabalho de Jesus Cristo nos livra desse tipo de influência. Segundo, na ânsia de quebrar maldições, as pessoas acabam fazendo coisas absurdas, como difamar os antepassados, confessar coisas sem sentidos, descartar bens de valor, conforme eu já disse, destruir obras de arte extremamente valiosas, porque sobre elas haveria uma maldição, uma coisa absurda. Volto a dizer, um cristão verdadeiro não pode ter este medo e não pode ter esta preocupação. Finalmente, há muita divergência sobre o que deveria ser feito para quebrar essas maldições. Se vocês lerem livros que tratam de maldição hereditária, vocês vão ver como pessoas diferentes falam coisas totalmente distintas. E isso gera uma confusão danada. Então, nós teríamos aí uma doutrina que, se fosse verdadeira, geraria confusão. E lá em Coríntios, 1 Coríntios 14, 33, diz que Deus não é Deus de confusão. Toda doutrina que gera confusão não vem de Deus. Isso é claro, isso está na Bíblia. Portanto, as consequências dessa ideia errada de maldição hereditária é muito séria. Muitos problemas acabam sendo gerados por esse conceito errado. E eu repito, a Bíblia não dá respaldo, não dá suporte à ideia de maldição hereditária. É um conceito relativamente recente que foi criado mediante a leitura distorcida de certos versículos da Bíblia, sem levar em conta tantos outros versículos que demonstram que essas ideias são erradas. Portanto, cuidado com isso, não se deixe levar por isso, não se deixe arrastar por essas ideias. Fique firme nos conceitos básicos do cristianismo que têm sido defendidos há 2000 anos. Se você gostou deste vídeo, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, divulgue o nosso trabalho para seus amigos, seus familiares, porque nosso objetivo é levar as ideias do cristianismo ao máximo de pessoas que a gente conseguir alcançar. É só isso que queremos, é só isso que procuramos. E que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau.